o único modo para que a esquerda se revitalizasse, pudesse retornar com algum tipo de relevância futura, seria uma unificação desses diferentes agentes. Isso é muito difícil. Hoje a gente está aqui com o Henry Bugalho, que esteve no Poucas essa semana, e agora vai responder as perguntas de vocês que vocês deixaram lá na comunidade Móvel Show no YouTube. Inclusive, se não se inscreveram ainda, se inscrevam, sigam a gente nas redes sociais. Vamos lá, Henry? Vamos lá. A primeira pergunta é da Bianca. Como você acha que é possível ter tanta gente ainda defendendo o Bolsonaro? É uma questão de estratégia do governo para manter o gado, segundo ela. Qual seria essa estratégia? Como é possível? Eu não sei se é tanta gente, assim, na verdade são barulhentos, né? Você tem um grupo bastante vocal nas redes sociais, você tem muito robô também, né? Você tem a máquina operando dentro do gabinete lá do ódio, então não sei se é tanta gente assim. Se você olhar as manifestações, por exemplo, você tem lá um grupo de minutos, talvez 500 pessoas, não é assim uma adesão astronômica. Mas você tem de fato um grupo bastante sólido, bastante fiel ao bolsonarismo, e eles são mantidos através realmente da repetição, né? Então você tem um processo de manter esse pessoal engajado no WhatsApp, nas redes sociais, por canais bolsonaristas. Então é um trabalho de fato de lavagem cerebral, né? Mas eu não sei se é tão grande assim, na verdade. Eu acho que você tem, por um lado, um grupo que é fascista, na verdade, né? Você pode dizer assim, que realmente quer tortura, que é ditadura, que quer golpe militar, e tem um outro grupo que é desavisado, que está ainda acompanhando, mas também não é tão fiel assim. A Carol quer saber. Henry, seria bastante interessante que você exemplificasse os tipos de falácia que têm sido comuns no discurso político de hoje em dia, para ficarmos atentos. Tipos de falácia. A primeira delas é a falácia de homem, né? Quando você ataca o interlocutor, você ataca o seu debatedor, em vez de você atacar o argumento da pessoa, né? Então, por exemplo, você vai lá e fala assim, essa pessoa é um idiota, logo aquilo que ele diz é falso. Isso é muito corriqueiro, na verdade, né? Isso é a base de qualquer ataque bolsonarista que você vê hoje em dia, né? Eles atacam, por exemplo, você é comunista, portanto, você quer destruir o Brasil. Então, isso é uma falácia de homem que é muito comum, é muito recorrente, né? Que é atacar o debatedor. E o subtipo disso, que se chama falácia de envenenando, que chama de falácia envenenando o poço, que é quando você quer destruir tudo que a pessoa diz. Então, assim, não é apenas aquele argumento específico, mas é tudo que ela falar. Então, você acusa a pessoa, por exemplo, de pensar aqui em algum caso extremo, um termo que eles utilizam que é gaysista, né? Que você defende pautas identitárias que ia transformar o mundo, sabe, numa utopia gay. Chama de gaysista, e tudo que você disser está enquadrada dentro desse mundo gaysista, dessa visão que eles têm de um universo, sabe, fantasioso, e daí eles te anulam. Outra falácia que eles utilizam bastante, deixa eu pensar, que são muitas, na verdade, tem a falácia do espantalho, que é uma falácia que é mais recente, a designação para essa falácia, ela foi criada, quer dizer, ela foi identificada há pouco tempo por um lógico chamado Douglas Walton, que é quando você ataca não a ideia da pessoa, não o argumento da pessoa, mas o argumento distorcido, aquilo que você cria do argumento dela. Então, por exemplo, você defende que eu sou contra a pena de morte porque isso não vai reduzir o número de criminalidade, não vai reduzir o número de homicídios no país ou no mundo. Daí a pessoa te ataca dizendo assim, você é defensor de bandido, você está defendendo bandido. Então, isso é uma falácia espantalho. Ela distorce a tua posição. Ela não ataca, de fato, aquilo que você argumentou. Mas são várias, na verdade, são inúmeras. Se a gente fizer uma lista aqui, a gente pode botar 300 falácias, porque o repertório é longo. Mas aqui são comuns, essas são bem comuns, na verdade. Como a esquerda pode se reacender no Brasil, levando em conta a realidade atual? Existem diferentes esquerdas, na verdade, né? Diferentes visões de esquerda. Não há uma coisa unificada. A gente não pode dizer que a esquerda é algo monolítico, porque não é, na verdade. Tem todo tipo de noções diferentes. Nós temos uma esquerda identitária, por exemplo, uma esquerda que defende pautas de movimentos negros ou de movimentos LGBTQ. Você tem uma esquerda revolucionária que propõe uma mudança drástica na estrutura social. Você tem uma esquerda partidária que se divide em diferentes partidos menores, maiores. Então, assim, o único modo para que a esquerda se revitalizasse, pudesse retornar com algum tipo de relevância futura, seria uma unificação desses diferentes agentes. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil porque a esquerda é muito crítica entre si. Então, eu não vejo chance do Ciro ganhar, porque o Ciro tem um pequeno segmento desse eleitorado. O PT, que é o maior partido de esquerda no Brasil, está muito contaminado no debate público. Então, é necessário muito trabalho de redefinição de metas, de
como posso dizer, de coligações políticas, de como eles vão trabalhar no futuro, mas nesse momento eu não vejo saída. Eu acho que nesse momento a gente tem que enfrentar o bolsonarismo, tentar tirar ele do poder e depois ver o que vai acontecer. Eu acho que é um trabalho para talvez 10, 15 anos no futuro isso aqui. O Anderson quer saber até onde o capitalismo aguenta. E aí alguém perguntou também se é possível um mundo sem capitalismo. O capitalismo vai longe ainda. Eu acho que a gente não tem possibilidade de ver em vida, pelo menos, o fim do capitalismo. Assim, é um sistema muito resiliente que se reinventa. Você tem os autores da Escola de Frankfurt, como Adorno, como Horkheimer, como outros autores, como Marcuse, por exemplo, que eles dizem que a gente entrou no domínio do capitalismo, né? Então ele domina a nossa mente, domina a nossa vida, domina tudo. Então, assim, não vejo chances, nenhuma, na verdade, de uma mudança drástica no sistema econômico. Mano Mu, ele tem uma pergunta que é um pouco parecida com essa. Ele acha que uma mistura. Ele pergunta se você acha que uma mistura de capitalismo com uma ideia de comunismo ou socialismo daria certo. Ou teria que ser uma escolha de um sistema só, ou se nenhum funciona, e é isso, como acabar com os principais problemas. Na verdade, já existe que é a social-democracia, né? Então, se você pega, por exemplo, alguns países nórdicos, né, os países tipo Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, é um modelo semelhante a isso. É uma mistura de livre mercado, né, de capitalismo com socialismo. Então, a social-democracia, que eles visam criar uma rede de segurança para os cidadãos, hospitais, escolas, universidades, criar reduzir a desigualdade na vida e criar uma sensação de comunitária nesses países. Aqui na Espanha, por exemplo, aqui na Espanha onde eu moro, também tem uma visão parecida com isso, né, de social-democracia. E você tem uma outra vertente que é um pouquinho mais radical, que é a democracia, como é que eles chamam? Que é o socialismo democrático, que você vê, por exemplo, nos Estados Unidos representado pelo Bernie Sanders ou pela Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma deputada lá. E daí é um pouquinho mais drástico, na verdade, e eles pensam em termos globais, né? Eles pensam uma revolução no sentido global, porque a social-democracia é nacional. Cada país vai lá e adota essas medidas mais humanitárias. Mas nessa vertente socialista já é um pouco mais ampla a visão deles. Mas existe, claro, você tem uma proposta para isso e pode ser, talvez, implementado em algum momento. Seria a manutenção do capitalismo, mas sem tantas contradições e sem tanta exploração dos trabalhadores. Para finalizar, a Samantha pergunta que formação você escolheria para fazer agora, assim, se pudesse fazer qualquer outra faculdade. Se fosse quando eu estudei filosofia, eu teria feito psicologia, mas hoje eu faria alguma coisa vinculada a terrorismo e contra-terrorismo. Eu faria alguma coisa vinculada a trabalhar com grupos radicais de extrema-direita, estudar como eles operam, como eles planejam, como eles se radicalizam também. Eu tenho pesquisado muito sobre isso, fiz vários cursos já sobre isso. Henry, obrigado pela participação. Acho que o pessoal vai gostar bastante das respostas. Convido quem não assistiu o Poucas dessa semana a assistir, ficou bem legal. E é isso, então. Agora a gente se vê um dia quando você for lá no Poucas do Estúdio, beleza? Obrigadão, hein, Jonas. Falou, hein? Valeu. Tchau, pessoal. Até a próxima. Wow.